Olá, muito bem-vindo a todos e a todas. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, violência contra a mulher. Muitos de vocês devem estar se perguntando: nossa, Carol, mas por que a gente vai falar isso na aula de biologia? Isso não é coisa da área de humanas? E eu vou falar para vocês que não, isso tem a ver muito com a biologia, porque quando a gente trabalha dentro do contexto ambiental, né, a mulher ela tem um papel tão importante quanto a dos homens. E quando eu falo em mulher, eu estou falando em todos os indivíduos que são por nascimento mulheres e que também se sentem mulheres. Então aqui, quando a gente fala na violência contra a mulher, também ela é estendida, inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre a lei, ela também vai se estender às mulheres trans, ok? Então, eu espero que vocês aqui é mais um bate-papo, ok? Para a gente poder falar. Se você é menina, é mulher, vai acompanhar o nosso bate-papo, que você possa aí a adquirir conhecimento, né? Para que você possa identificar se alguma pessoa, alguma amiga, algum parente possa sofrer essa violência ou às vezes até você mesma, né? E a mesma coisa os meninos. De repente um menino ligou aí e falou: agora a conversa da violência contra a mulher não é para mim essa aula, é muito mais para vocês, enquanto do gênero masculino, ou que se sintam meninos, né, homens, os homens trans, do que efetivamente para a mulher, né? Porque as mulheres que sofrem a violência, elas estão numa condição extremamente subjugada à condição do agressor. Né? E eu escolhi essa foto, que é uma escadaria, né? Porque ela tem aí vários significados para mim, né? Na questão, acho que social, a gente vai ter que subir aí muitos degraus para que a gente possa adquirir aí uma igualdade, né? E para que a gente possa diminuir a violência contra a mulher. Muito bem. Então, vamos aqui, eu queria deixar antes de mais nada essa frase, né? É preciso respeitar o ser humano independente do gênero, da raça, da cor, do nível de escolaridade, poder aquisitivo. É preciso desenvolver o senso de humanidade. Alguns alunos me perguntam: professora, o que é esse senso de humanidade? Eu escrevo muito isso, né? E os alunos às vezes me perguntam, e o senso de humanidade é exatamente esse diferencial que nós temos entre animais racionais e irracionais, né? O que nos difere de todos os outros animais é a racionalidade. E a racionalidade nos trouxe a condição da fala, da conversa, do entendimento. E trouxe essa condição de eu poder ouvir, de eu poder escutar o outro e ter um processamento, né? E na questão fisiológica, para que eu possa compreender a outra pessoa. Mas eu só posso compreender o outro quando, primeiro, eu tenho uma compreensão de fato de quem eu sou, né? Tenho uma compreensão da bagagem toda que eu carrego e também que eu tenha a compreensão de saber que eu não sou a medida das outras pessoas. Eu não posso achar que todos os indivíduos que me cercam, eles têm que agir e pensar e falar exatamente como eu, porque a bagagem de cada um vai ter, né? Vamos fazer uma analogia a uma viagem, né? Cada um, né, dentro dessa bagagem vai ter roupas diferentes, estruturas diferentes, emocionais diferentes, enfim, várias questões que não vão ser idênticas, né? Eu falo, até o gêmeo idêntico tem 0,0, né, 0,001% de diferença. Então, não são idênticos, né? Eu consigo ter ali diferença, ainda que mínima que seja, né? Mas vai ter uma peça dentro dessa mala que é diferente do outro. Então, essa questão de eu entender, né, entender da onde vem essa pessoa, a bagagem que ela traz, por que ela tem aquela atitude, qual é o meio que ela vive, o que ela já vivenciou, enfim, tudo isso faz com que eu entenda a outra pessoa. Veja, entender e compreender não significa que eu tenho que concordar com tudo que essa pessoa fala ou faz, mas eu tenho que respeitar aquilo que ela faz e aquilo que ela fala. Isso seria, assim, uma forma bem ampla, uma coisa bem lato senso, né, do senso da humanidade. Muito bem, mas vamos hoje então bater um papo sobre a violência contra a mulher.
É uma violência que ocorre independente da classe social, embora muitas vezes as pessoas tenham em mente que só a mulher pobre é que apanha, e isso não é verdade. Acontece em toda a faixa etária, sendo que a maior parte da agressão acomete mulheres que estão entre 15 a 49 anos. Pode ser qualquer etnia, pode ter qualquer orientação sexual, qualquer credo, né? O que é o credo? O credo nada mais é do que uma crença, né? No que ela acredita. Então, independente, né? Se ela é católica, se ela é evangélica, se ela participa de alguma religião afrodescendente, se ela é espírita, budista, não importa, né? E também a cor da sua pele, também todas as cores de pele em mulheres sofrem algum tipo de violência. Bom, a definição de violência é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, quando a gente fala, por exemplo, de lesão, né, se deixou uma marca, antigamente era muito fácil enquadrar no crime. Por quê? Porque tinha uma lesão ali, a mulher tem um espancamento, ela tem marcas e tudo mais. Mas quando a gente fala de um crime psicológico, ele é muito mais complexo, né? Porque como que eu sendo mulher e passando por uma agressão psicológica, ao contar aquilo dentro de uma delegacia e tudo mais, como que isso vai ser averiguado? E eu confesso para vocês que fazendo várias leituras e já participando de várias palestras sobre esse tema, é algo extremamente difícil de aferir esse crime psicológico. Mas a gente sabe que a violência psicológica ela tem alguns requisitos e isso passa para que essas pessoas, né, esses policiais, esses investigadores que só trabalham com a violência contra a mulher, percebam isso de uma maneira muito rápida, né? Eles conseguem ter uma boa identificação em relação a isso, que para a gente que é do senso comum fica um pouco mais complexo. Mas a gente não pode esquecer que independente se o crime de violência for a morte ou a parte psicológica, né? Ou o dano patrimonial, enfim, não importa. Todos esses têm, a mulher tem o seu direito resguardado pela lei e a gente vai falar mais para frente sobre isso. O local que essa violência acontece geralmente é no ambiente doméstico. Triste isso, não é verdade? Porque o ambiente doméstico, o local onde nós temos o nosso convívio familiar, deveria, né, ser o lugar de amparo, um lugar onde você consegue ali ter toda a sua condição, toda a sua base de formação, mas muitas vezes esse ambiente ele é perverso, né? Muitas vezes esse ambiente ele traz aí uma questão aí de uma violência, né? E também com relação íntima de afeto, pode ser com os pais, com os irmãos, com primos, com indivíduos ao qual existe um relacionamento afetivo no sentido amoroso, né? Um namorado, enfim. Esses agressores podem ser aí diversos, a gente vai falar um pouquinho sobre eles mais para frente. Bom, e aí, como que eu posso identificar, né, de uma maneira também aí bem ampla sobre os tipos de violência, né? Tapa, soco, empurrão, beliscão, pontapé, arranhão, puxão de orelha, de cabelo, né? Muito comum isso, né? Elas relatam muito essa questão, não, ele me pegou pelo cabelo, né? Xingamento, uso de palavras aí depreciativas, né? Calúnia, difamação, injúria, que são os crimes contra a honra, que já está previsto no Código Penal, né? Quebra e ou destruição de objetos pessoais, né? Instrumentos de trabalho, documentos, né? Existem relatos de mulheres que às vezes elas vão viajar e o companheiro fica ali tão ele perde tanto o controle dessa mulher porque ele não sabe o que vai acontecer nessa viagem. Muitas vezes é uma viagem a trabalho, né? E mesmo que seja uma viagem de férias, cada um tem o direito e a liberdade individual de praticar, de exercer a sua vontade, a sua cidadania, as suas condições aí mínimas enquanto ser humano.
Então, muitas vezes esse companheiro, ele fica enciumado e ele acaba, por exemplo, rasgando um passaporte, né? Como que você viaja às vezes para fora do país? Agora com pandemia ficou um pouco mais complicado, né? Mas imagina que essa mulher vai fazer uma viagem e esse companheiro, então, arrasado, ele rasga um passaporte ou ele rasga a passagem, né, do voo ou do ônibus, enfim, para que essa mulher não consiga fazer a viagem a qual ela precisa ou a qual ela deseja. Então, quando isso acontece, isso é um tipo de violência, tá? Bom, eu sempre ao longo da palestra eu vou estar aí falando, né, e mostrando algumas imagens. É importante que a gente conheça sobre esse tema, né? Eu falo que nós mulheres precisamos muito ter informações e informações corretas, né? Não adianta a gente falar assim, ah, legal, Campinas tem uma delegacia da mulher. Tá, mas e aí, o que faz a delegacia da mulher, né? E se eu moro numa cidade que não tem a delegacia da mulher? Como que isso pode, como que isso vai ser avaliado, né? Então, a gente precisa ter as informações corretas, a gente não pode ficar só no achismo, né? E para isso, a internet tem uma imensidão de documentos, né? Muitos documentos estão baseados em achismos, mas muitos documentos são com dados, né, estatísticos, que fala sobre a questão da agressão com muita propriedade por pessoas que são extremamente capacitadas para poder falar sobre isso, né? Então é importante a gente conhecer o tema para que a gente possa ver se a gente não está sofrendo algum tipo de violência, para a gente de repente perceber se uma pessoa, um vizinho, um amigo, um primo, minha mãe, enfim, alguém está sofrendo essa violência e saibam que você, para fazer a denúncia, não precisa ser a pessoa agredida, tá? Se você convive ou se você sabe de alguém que sofre uma violência, você pode fazer a denúncia, pode ligar aí no 180, esse número ele é nacional, de qualquer lugar do Brasil, se você discar 180, você tem como fazer a denúncia sobre algum tipo de agressão, pode ser própria ou pode ser um relato. E aí, então, eles vão passar a investigar, a ver o que está acontecendo com essa mulher que está sendo aí vítima de uma violência, ok? Bom, o perfil dos agressores geralmente são indivíduos que têm uma criação no ambiente, né? A criação e o meio que vivem são coisas um pouco coligadas, porque muitas vezes eles vêm dessa própria criação de que, né, toda figura masculina agride a mulher. Mas veja, isso não é motivo para que ele tenha uma punição menor, tudo bem? Porque se ele não é uma pessoa que tem qualquer tipo de desvio comportamental e tudo mais, ele vai chegar num dado momento que ele sabe que aquilo ali é uma agressão. Ele sabe que aquilo ali não é uma coisa positiva. Então, ele vai ter o conhecimento, por isso que é importante a escola, é importante o convívio social, para que ele possa medir e ver assim, ó, e esse ambiente que eu vivo, o que os indivíduos masculinos praticam não é um método correto para quando eu estiver aí agindo com uma pessoa, né, do gênero feminino. Bom, então, mas alguns indivíduos às vezes têm uma criação saudável, o meio que vive é saudável, mas eles têm um desvio comportamental, né? São indivíduos sociopatas, são indivíduos aí que têm um distúrbio mental e que acabam agredindo a mulher. Para eles tem pena? Tem pena também. Nós temos aí unidades, né, que são unidades de saúde própria para que essas pessoas possam ter aí um tratamento adequado, tá? Mas geralmente, infelizmente, a maioria acontece, sofre a violência pelo marido, pelo companheiro, pelo namorado, pelo ex-namorado, né? A mãe, por filho, irmão, patrão que faz violência contra uma trabalhadora doméstica, tá? Então, tudo isso é uma violência e tudo isso pode ser enquadrado como um crime. Eu volto num segundo bloco para a gente continuar a partir daqui, tá? Do perfil dos agressores. Até mais!